Meu Deus, tem as mães aí, né? Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Tudo sim, com você. Tudo bem, graças a Deus. Esperar só uns minutinhos que os pais estão entrando, tá bom? Olá, para quem está entrando agora, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Sou a mãe da Giovana. Prazer. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Priscila, que às vezes só conhece de nome, né? Eu estou aqui na frente da direção do Colégio Rei, tá bom? Tá bom, deixa eu sentar aqui. Nós temos aqui a Pro Sueli. Dá um tchauzinho aí, Pro Sueli, que é a nossa Pro de Arte, para quem não, porque às vezes só conhece por nome. A Pro Celeste, Pro de Português. A Pro Kátia tá entrando aí. Bom, vamos lá, gente. Essa é a nossa primeira reunião online, né? Eu confesso que eu nunca imaginaria que eu ia estar fazendo uma reunião online este ano, né? É nossa primeira experiência, né? Vocês estão me escutando bem? Faz um joinha aí, se tá dando para escutar. Nossa primeira experiência de reunião, né? Foi mais, essa reunião é mais para a gente fazer um teste de como vai funcionar, né? A gente queria ver se ia ter a participação dos pais e vamos estar fazendo mais outras, tá bom? No decorrer ainda desse ano vão estar sendo realizadas outras reuniões. Deixa eu só aceitar uma mãezinha aqui. Essa reunião, a princípio, como a gente não teria noção de como seria, a gente fez uma reunião de 40 minutos, tá? Mas caso tenha alguma dúvida pós essa reunião, vocês podem estar me procurando, tá? Vamos lá, eu queria fazer uma pergunta para vocês, para a gente iniciar essa reunião. Nós estamos vivendo um momento muito diferenciado com tudo isso que está acontecendo, né? E nós, como professores do lado de cá, nós não conseguimos ter a mesma qualidade para observar como que está sendo o desenvolvimento do aluno, né? Porque a gente está distante deles, né? Pela telinha é um pouco difícil. Principalmente eu vejo ali para os professores que está dia a dia, mas não é igual estar na sala de aula, né? Vamos concordar que mesmo que a gente forneça a melhor plataforma de estudos nesse momento, nunca vai chegar à qualidade de uma aula presencial. Então, o que eu queria ver um pouquinho de vocês para a gente sentir como está sendo esse período de aula.
que você falasse um pouquinho, cada mãezinha aí, como que você está avaliando esse período de estudos online à distância aí da sua casa? Como que o seu filho, a sua filha, você vê o desenvolvimento deles? Aí eu vou pedir para cada mãezinha falar. Eu vou falar pelo nome aqui, que é pela ordem que eu estou vendo aqui na minha tela, tá bom? Caso você tenha alguma pergunta para falar, você pode estar fazendo. Tem as pros aqui que vão nos auxiliar também, tá bom? Combinado? Ok. Eu queria que você... Eu não conheço muito bem a mãe do aluno ainda. Eu queria, então, que você me falasse, quando eu chamar pelo nome, qual é o nome do seu filho, tá bom? Para mim poder identificar aqui. Pode começar com a gente, a Silane. Boa tarde. Tá ouvindo? Eu sou a mãe da Elis. E assim, até o momento a gente não tá tendo nenhuma dificuldade além do esperado, né? Porque somos pais e não professores, então, dentro do que é proposto para eles, a gente está tentando ajudar eles, né? E as dúvidas estão sendo sanadas pelos professores, falando do meu caso, claramente. Então, até aqui, sem problemas. Não tô saindo seu som, Priscila. Tem áudio, Priscila. Tô sem áudio, verdade. Obrigada por avisar. A Elis, você vê que ela consegue, né, visando a limitação que a gente tem de aula online, mas você acha que ela está conseguindo acompanhar as aulas online, está conseguindo ter essa disciplina? Ela está conseguindo acompanhar bem. Está apresentando um pouquinho de dificuldade em ciências, que tem um conteúdo novo e não está muito fácil para ela pegar. Mas, na medida do possível, ela está conseguindo se virar sim. As aulas de educação física, eu acho que a professora deve ter comentado que ela também não tem enviado muita coisa. Mas, no demais, tá tranquilo. Ah, legal. Obrigada aí por compartilhar. A próxima mãezinha é a Tânia. A mãezinha Tânia, tá escutando a gente? Tânia, eu acho que é do Paulo. Ela está com o microfone desligado. Você consegue ativar o microfone aí, mãezinha? Oi, tá dando para ouvir? Agora sim. Tá, para mim tá pegando muito fiado quando você fala, eu não tô ouvindo direito, tá? Eu não entendi a pergunta, como o Paulo tá receber as lições, é isso, né? Isso mesmo. Então, assim, não, então, assim, as aulas, então, para mim, tão boas. O meu problema mais mesmo é com o Paulo, porque o Paulo, ele não é um aluno, que é meu filho, eu não tenho vergonha de mentir, não tenho vergonha de falar, porque é meu filho, e eu sei como ele é, né? O que eu tenho professor, eu sei que está de alunos numa sala, né? Então, assim, o Paulo, ele não gosta muito de gente, adianta, ele não gosta de estudar, de ficar pegando o pé dele, tudo, né? E é mais a dificuldade que eu tenho, assim, que eu tô também na hora eu vejo, eu faço, vejo junto com ele, tudo é matemática, né? Mas acho que é assim, mas matemática já é mesmo puxar, mas questão do segundo ano, né? E uma dificuldade também que às vezes tem, ó, a minha internet não tá bem, não tá boa, né? Teve umas mesmo, mandei a prova professora de ciências, eu achei que chegado, né? Não chegou e acabou ficando nota verde por causa disso. Depois que eu fui olhar nas mensagens da professora, não foi que eu fui perceber que não tinha chegado, né? Ele acabou ficando vermelho, só que né? Mandei, né? Mas infelizmente chegou. Aí se puder também, assim, quando vê que tá demorando chegar, se puder
comentar a gente, mandar no Pinca, eles têm debates mesmo no da escola, assim, avisar, né? Não só para compostor, porque a gente tem esse problema, né? Porque sempre o ele chega, nem se a internet não acabou. Então, hoje a gente tem um cara de parte, sei que está usando uma coisa, a gente pergunta se acontecendo uma coisa, né? E isso também não faz assim, ponta vermelha, assim, não foi por quis, né? Tipo, eu mandei, não cheguei, pode acontecer isso com as outras mães também, né? Eu trabalho online, mas eu trabalho presencial, né? Então, tipo, eu tenho que ficar de olho nele, ele faz, né? Ficar, porque ele faz assim, daquele, então eu tenho que ficar de olho nele. Então, eu peço para vocês terem esse olhar de cara também, assim, gente, e se o senhor perceber demorando a chegar à idade, ou é a prova, né? Precisa um recadinho, porque eu não vou descer do taco vermelho, porque eu tinha ido, depois que eu fui, tinha ido, tá? Mas, assim, tô gostando dessas aulas gravadas, porque não é sempre que os alunos estão assistindo assim, Zoom, eu tenho assistir de novo, igual eu conheço isso de novo ele, então eu das aulas gravadas por causa disso, tá? E aí, tá bom? Tá bom. Obrigada. Obrigada por compartilhar. Eu vou entrar em contato com a senhora, porque para mim cortou muito, eu não consegui entender um pouquinho direito, tá bom? Mas assim que finalizar, eu vou entrar em contato para a gente poder conversar certinho, tá bom? Vamos lá, para a próxima mamãe. Tá aqui Giovana Ferreira. Isso. Tá me ouvindo? Tô te escutando. Tá bom. Então, até o momento, para mim, tá tranquilo. Não 100%, né? Porque, igual você falou, né? É complicado, né? Para as crianças aprender mais à distância. Mas, no geral, a Giovana tá pegando, assim, bem a matéria, né? Não tá tendo tanta dificuldade. Se ela tem um pouco de dificuldade, ela pergunta para a professora, às vezes para o meu marido, né? Que entende um pouco mais sobre matemática, essas coisas. Só no comecinho, né? Porque no começo é tudo mais complicado, né? Que ela ficou com um pouquinho mais assim de dificuldade de conseguir entender algumas coisas. E agora ela está tendo um pouquinho, vamos dizer assim, de problema na matéria, se eu não me engano, é geografia e história. Até que veio o boletim errado, né? Acho que a professora mandou 5, a média foi 5, uma coisa assim. E ela ficou assim chateada porque ela entregava todas as coisas certinho, porque ela não deixou de entregar nenhuma atividade, né? E fez a prova, a nota dela não foi tão boa, mas, enfim, aí antes de eu conseguir falar com a professora mesmo entrou em contato com ela, ou ela entrou em contato com a professora, e a professora mudou, mas, do geral, tá tudo bem. Tudo tranquilo. Tá? Para mim tá tudo bem. A Giovana, ela não tem, assim, muita dificuldade em aprender, não. Legal. Obrigada Então, por compartilhar. Okay. Tem aqui a mãezinha Letícia. Oi. Olá. Tá ouvindo? Tô te escutando. O Jonathan, eu sou a mãe do Jonathan. No começo, ele apresentou uma dificuldade. Mas também, como eu já havia falado, ele tem TDA, né? Então, na sala de aula, a atenção dele é melhor do que em casa, né? Então, até precisava saber com os professores se melhorou um pouco a atenção, porque como ele teve que passar no neurologista e voltou a usar medicamento, então eu precisava saber como que está a atenção dele nas aulas. E a gente pega bastante no pé dele, por ele ser bem desatento mesmo. Só que ele está conseguindo entregar certinho, só que eu tenho que ficar em cima. Depois eu vou pedir para os professores, para cada um falar como que ele está acompanhando as aulas, aí eu te passo, tá bom? Ah, sim, eu preciso, porque eu preciso passar, tá? Tá bom. Para um médico, tá bom? Tá bom. Obrigado. Imagina, obrigada por compartilhar. Tem a mãezinha agora, Jaqueline. O seu microfone está desligado. Boa tarde, tudo Boa bem? tarde.
Tô aqui na correria, tô trabalhando, vim até almoçar para poder participar, né, da reunião. Então, a Yasmin, ela tá acompanhando bem, porque eu pego no pé dela bastante, né, não deixo passar nada, mesmo estando trabalhando, né, correndo, eu fico mandando mensagem para ela o dia inteiro. Até baixei o Google Sala de Aula também no meu celular para mim ter acesso às aulas, para não passar despercebido. Porque esse semestre que passou, ela deixou de entregar alguns trabalhos e eu fiquei muito desapontada e a nota dela não foi legal. E ela está com dificuldade só em matemática e inglês. Aí eu peço que os professores dão um pouco mais de atenção para ela, porque a Yasmin, ela não fala. Ela é uma criança mais na dela, né? Ela tem vergonha. Então, às vezes, ela tem dificuldade, mas ela fica com vergonha ou medo de pedir ajuda. Então, isso prejudica ela muito, né? Eu tô trabalhando isso com ela bastante, para ela se abrir um pouco mais. E aí eu peço a colaboração dos professores também, né? Porque é difícil para todo mundo, né? Todo mundo tá corrido, então a gente faz o que dá, né? A gente faz o que dá. E é basicamente isso. Tem que ficar em cima, porque como eles estão em casa, essa é a hora deles melhorar mais as notas, tirar as dúvidas que tem, porque tem tempo de sobra, né? Então, é isso. E eu também queria dar uma ideia, assim, não sei, né, se vai ser legal, assim, da gente ter um grupo, acesso a todos os professores, para não ficar chamando no individual, porque eu acho que é meio chato. Às vezes você quer tirar alguma dúvida, aí você tem que pedir o telefone para a secretaria e eles encaminhar para você poder falar com o professor. Se tivesse um grupo já com todos, era bacana, porque aí a gente já interagia, já tirava as dúvidas e ficaria mais, esclarecia mais, tá bom? É isso Bem só. legal. Obrigada pela sugestão aí, tá bom? E por compartilhar. Imagina, eu que Depois, agradeço. no final dessa reunião, a gente faz um relatório e conversamos com todos os professores e vamos estar passando as ideias que for falado aqui, tá bom? Tá bom, obrigada, viu? Nada. Tem a mãezinha Deni, da Lohane, né? Boa tarde, tudo Boa bem? tarde. Então, a Lohane, ela não está sentindo nenhuma dificuldade, graças a Deus. Só o que aconteceu foi a matéria Geografia e História, que aconteceu um erro aí, que ela precisou entrar em contato com a professora para estar corrigindo o erro, mas já foi corrigido, ela já resolveu esse problema. Eu só estou sentindo mais falta, assim, de aulas durante o dia. Eu estou sentindo poucas aulas para o desenvolvimento dela, do caso da Lohane. Porque, assim, eu sei que todo mundo tá tentando melhorar essa situação em aulas, essas coisas. Só que, assim, antes todos os dias tinha aula de matemática, agora só tem uma vez por semana, se eu não me engano é 40, 50 minutos. Eu acho que isso não é o suficiente para ela estar passando a matéria e para a professora estar tendo o retorno das crianças, né? É muito pouco, isso vai dar 4 aulas ao mês, então isso não resolve depois que for fazer as provas, eu acho que isso é muito pouco. Eu vejo o desempenho, né, das professoras, eu vejo isso. Tem aulas que são 3 aulas por semana, se eu não me engano, é de português, e uma só de matemática. Eu acho que não está certo. Eu acho que teria que ter mais aulas, porque eu sei que o ano está difícil, eu sei que praticamente perdeu o ano, né? Mas, assim, é melhor estar passando tendo mais aulas, porque senão, quando for o ano que vem, como que eles vão chegar no 8º ano? Como? Sim. Se não conseguir estar passando todo o conteúdo da 7ª série, como que eles vão chegar no 8º ano? Vão fazer revisão? Aí vai perder o 8º ano também? Entendeu? Eu sei que é difícil, tá tudo bagunçado, mas eu acho que é o momento de estar tendo mais aulas para eles, assim, na minha opinião, né?
porque são poucas aulas, são em torno de 3 aulas por dia, isso no máximo. Lógico, tem as aulas gravadas, mas eu acho pouco, porque quem tinha uma da meio-dia, 40, se eu não me engano, até as 5h30, e agora só tem no máximo 1h30 de aula, eu acho muito pouco. Eu acho que teria que ter mais, para eles ficar mais ocupados também. Eu sei que todo mundo, alguns alunos têm dificuldade, eu sei que sim, mas os professores estão aí para sanar as dificuldades dele, eu acho. Por isso que teria que ter um tempo maior para todos, tá dando aula mais, assim, aprofundada, né? Não só aquilo, soltou o conteúdo, aí corrige, aí não sei o quê. Eu acho que é muito pouco tempo. Um período maior de aula, você diz, né? Sim, e mais aulas de matemática, como de português, tem 3 aulas, se eu não me engano. Eu acho porque são fundamentais essas matérias, não que não tenha nenhuma que não seja, mas eu acho que são mais puxadas, né? E é isso, a minha opinião é essa. Eu acho que teria que ter mais aulas para eles terem mais conteúdos. Eu sei que tem muita gente que tem dificuldade, mas aí é onde está que a instituição tem que sanar essas dúvidas, porque a gente está pagando por uma mensalidade e por uma qualidade melhor de ensino, né? Não é só pagando, porque a quarentena e tem aula online, mas eu estou sentindo que está faltando muita coisa ainda. Tá bom? Essa é a minha opinião. Tá bom, obrigada por compartilhar. Tem a mãezinha aqui, Marcela. Boa tarde, tudo bem? Eu sou a mãe da Lana. Mãe da Lana. Eu concordo com a mãezinha que acabou de falar. Poucas aulas, pouquíssimas. Eu acho que o período deveria ser durante o dia inteiro, assim, durante o período de aula, ter aula online também. Porque isso ia ajudar muito elas. Uhum. A Lana não tem muita dificuldade. Ela até que tá indo bem. O problema agora, ela falou para mim que é ciências mesmo. Ela tá meio bagunçada a cabeça dela. Mas tudo isso a gente vai vivendo, né? A situação não tá muito boa, mas ela tá, por enquanto, tá tudo bem. Legal. Só concordo mais que deveria ter mais aulas mesmo. Porque 2, 3 aulas durante o dia é pouco. Mas tá tudo bem. Obrigada, tá? Por compartilhar. Tem um paizinho, Alexandre. Ele quer compartilhar. Se não quiser ligar a sua câmera, não tem problema. Pode só falar no microfone, tá? Alexandre ou é o Alexander? Ai, desculpa, Alexander. É que eu entrei com a conta dele. Não manjo nada disso, aí entrei com a conta dele. Tá? Então é o Alexander. Pode falar, mãezinha. Primeiramente, boa tarde. Boa tarde. Então, deixa eu te falar. Eu acho que o grande desafio foi esses primeiros meses. A gente se adequar. Peraí, filho. Até a Cris ajudou muito para a gente conseguir acessar tudo. Ela tirou bastante dúvida da gente. No geral, ele conseguiu. Ele conseguiu prestar atenção nas aulas. Ele perdeu algumas. Mas é igual eu já expliquei para alguns professores que eu pedi contato. Que ele não tem celular. Ele usa o meu celular. Então, ele é muito dependente do meu celular para fazer tudo. Aí, às vezes, que nem ele perdeu, acho que 2 aulas essa semana de história e de português por conta da internet, que querendo ou não, aula online você precisa da internet. A internet falhou, aí teve uma aula de história que ele atrasou 4 minutinhos. Era 10h10, ele foi entrar às 10h14, por conta da internet ele não conseguiu. Aí até ele me fez uma queixa, que ele falou, mãe, dependendo da aula, se você atrasar um pouquinho, você não consegue entrar. Aí eu queria com você se isso é verídico mesmo, porque ele falou que às vezes tem que ser pontual na aula. E ele atrasou por causa da conexão, ele não conseguiu entrar. Aí ele perguntou no grupo, todo mundo tinha entrado. Aí ele perdeu a aula de ontem. Peraí. Aí uma outra queixa que ele me fez também foi de
Nath, que ela passou umas atividades, só que ele depende do Word do celular. E aí tinha algumas coisas que tinha dado para fazer, mas não tinha no Word do celular, não conseguia fazer, e ele falou que não conseguiu entregar. Aí eu até peguei e falei para ele que eu ia ver o contato da professora de informática para tentar conversar com ela. Sim. Mas de resto, assim, as notas dele eu achei esse bimestre, não tenho queixo de falar. Aprendizado, ele é muito, muito rápido. Às vezes ele pode não estar olhando para o celular, mas ele já captou toda a mensagem. Uhum. Dificuldade, assim, de aprendizado, ele não tá. Eu sempre fico no pé dele, porque se deixar por pé dele, ele esquece do horário, ele... Ah, é verdade, eu tenho aula. Bem assim, sabe? A gente fica no pé dele. Mas, em geral, assim, de aprendizado, ele se saiu muito bem. Eu concordo com as mães que falam que o tempo deveria ser maior, mas eu acho que deveria ser no horário de aula, por exemplo, da 1 às 6, porque se pegar o horário da manhã, já complica. Que nem eu falei para você, ele depende do meu celular, mas eu trabalho com o meu celular. Muitas vezes eu preciso sair, aí eu tenho que ir vendo, às vezes ele perde aula porque eu não consegui voltar no horário. Tem vezes que eu saí para trabalhar, mas aí eu deixo o celular com ele, mas tem dias que não dá. Aí eu queria... Tipo, se fosse aumentar os horários de aula, tentar alinhar com o período da tarde. Porque aí eu vou saber que o período da tarde é totalmente o celular dele. Você entendeu? Mas de resto, tá tudo bem. Tá bom, obrigada por compartilhar. Gente, tudo que foi falado nessa reunião, nessa primeira reunião, é mais para a gente ter um bate-papo mesmo, né? Eu vou fazer um relatório e isso será revisado, tá bom? Junto com a mantenedora, com os professores e as sugestões, que nem... não é a primeira turma que pede para estar aumentando o período de aula. Isso vai ser passado para a mantenedora para a gente estar melhorando, tá bom? E caso vocês tenham alguma outra dúvida relacionada a algum outro assunto, vocês podem estar procurando a coordenação aqui também, tá? Quero passar agora para os professores... A Celeste, a Kátia, a Sueli. A mãe da... Tem uma mãezinha querendo falar. Pode falar. Acho que é a mãe da Elis. Isso, a mãe da Elis. Eu queria sugerir para vocês que esse ano vocês começaram com a plataforma de notas, de atividades, o aplicativo. Se não teria como vocês continuarem com isso, porque o boletim, por exemplo, a gente precisa se deslocar até a escola para ter acesso ao boletim. Na sexta nós fomos à escola, a escola estava fechada para retirar. Então, é uma coisa que pode ser colocada online à disposição dos pais. A gente não tem a necessidade de estar indo presencialmente na escola. Então, é uma sugestão para vocês. E também aproveitar para falar do comportamento das crianças na sala, que às vezes é um pouquinho bagunçado. A gente sabe que na escola é difícil, online é mais difícil ainda, porque às vezes os professores não conseguem lidar com eles nessa aula online. Sim. É pouco tempo, eles acabam perdendo a produtividade mesmo por conta das brincadeiras feitas. Então, para já aproveitar que os pais estão todos aqui e falar sobre isso, tá? Ótimo, ótimo. Isso é muito interessante, né? Acho que as cruz aí que acompanham dia a dia essa aula, a gente tem um problema, assim, de alunos. Então, eu peço, assim, muito a colaboração dos pais para estar conversando sobre isso com os alunos, com os filhos que estão em casa, né? Eu confesso que eu já cheguei, não é dessa turma, mas eu já cheguei a conversar com 2 pais que a gente estava tendo problema, entendeu? Disso. Então, assim, eu peço nisso a ajuda de vocês para estar orientando aí os alunos. Eu sei que não é a maioria, entendeu? Mas isso que a mãe da Elis falou é bem relevante, sim. A gente tem esse probleminha de indisciplina durante as aulas online. Tá bom? Mais alguma mãe quer falar? As pro aí também. A Celeste. Posso? A Celeste depois a Sueli. Tá bom? Então deixa eu falar. Boa tarde a todos. Vou falar rapidinho, porque tem outros querendo falar. Sobre o tempo aí de aula, eu procuro nos 30 minutos de aula explicar, para depois eles fazerem os exercícios. E comigo tem muito exercício, né? Quando é interpretação de texto, eu peço eles para ler e
fazer a interpretação, depois a gente vem, corrige, então eu explico e peço para fazer, depois na correção continuo corrigindo e explicando de novo. São bem participativas essa turma, principalmente as meninas, né? Tem algumas que tem dificuldade, né? Alguns alunos, né? Como a mãe da Yasmin aí, que eu já conversei com ela no individual esses dias, né? Sobre a dificuldade dela, da participação dela. Então, só que tem alguns alunos que esse pouco tempo eles não estão aproveitando, tá? Então, vê com seus filhos para chegar no horário da aula. A mãe do Alex falou que não aceita chegar atrasado. Eu aceito sim, né? Que a tecnologia falha. Eu aceito sim, eu acredito que os outros professores também, tá? Então, fala para aproveitar esse tempo, que é muito importante. Queria falar também com a mãe da Lana, que eu não sei o que está acontecendo com a Lana. Ela não está participando das minhas aulas e nem entregando atividades, tá? Então, veja o que está acontecendo com ela, né? Para aproveitar esse tempo que a gente tem, né? Também eu queria falar com a mãe do Jonathan, para ela ficar um pouco sossegada, porque, assim, eu sei da dificuldade do Jonathan, mas ele está melhor que na sala de aula. Eu acho que como ele fica disperso na sala de aula, ele está participando de todas as aulas, não falta nenhuma aula, não deixa de me entregar nada. E como eu faço com todos os alunos, eu chamo de vez em quando para ver se está entendendo o conteúdo. E eu estou percebendo que ele está acompanhando bem, tá? Eu acho que era só essas mães mesmo que eu queria falar. Alguém quiser fazer alguma pergunta para mim também sobre isso que eu falei? Caso vocês queiram também, não sei se eu falei isso no começo, pegar um dia para conversar com a professora em particular sobre o desenvolvimento do aluno, a gente pode estar marcando, tá bom? A gente só marca um horário antes para não bater com o horário de aula, tá bom? A Pro Sueli quer falar? Eu, antes que acaba, não dá tempo, vou falar bem rapidinho. Eu fiquei bem surpresa com a mãe do Jonathan, que ela falou sobre ele. O Jonathan é muito melhor online, ele faz todas as minhas atividades. A gente tem um grupo do WhatsApp de todas as séries, né? O Jonathan está no grupo, mas acho que ele se sentiu assim um pouco acanhado em falar ali no grupo. Ele me chamou no privado, conversou comigo, me manda atividade. E durante a aula online, tá todo mundo assim bem quietinho e todas as câmeras ficam desligadas. Aí eu tenho a sensação que eu estou falando sozinha, e isso é muito ruim. Aí eu fico assim, Jonathan? Giovana? Elis? Sabe, eu vou chamando assim, oi, Pro, tô aqui. Então, eu não sei se é só na minha aula, se nas outras disciplinas também, eu sinto muito a falta da câmera desligada. Pensa vocês, agora a gente fazendo a reunião, todo mundo com a câmera desligada. Será que está todo mundo aí? Será que as pessoas estão me ouvindo? Então, aí eu não sei se eles têm dúvida, porque eles não perguntam, e eu fico, vocês estão me ouvindo? Né? Então, eu não sei se é problema com o celular, se é o notebook, mas eu gostaria de pedir para vocês, para eles ligarem a câmera. E eu falo assim, gente, todo mundo já se conhece, né? Não precisa fazer chapinha, não precisa arrumar o cabelo, a gente já se conhece. Eu quero ver vocês fazendo a atividade, não precisa ficar focado o rostinho, mas está ali com a apostila, ou com o caderno, ou com o material que a gente vai utilizar na aula. A minha maior dificuldade é essa mesmo, o visual. Eu tenho essa necessidade de ver, porque a minha aula ela é muito prática. Então, eu estou fazendo ali junto com eles. Nessa última aula, a gente fez a aula, e eu queria estar vendo, e eu estava fazendo ali sozinha a atividade. Aí, a hora que eu percebi que era um silêncio total, eu já peguei o caderno, deixa eu ver quem está fazendo que eu vou anotar. Gente, a câmera ligou rapidinho. Todo mundo mostrando assim. Então, assim, né, eu percebi que se a gente não exigir, vai ficar por isso mesmo. Mas eu queria um pouco da ajuda de vocês também. Era esse o comentário que eu queria fazer, tá? Se alguém quiser me fazer alguma pergunta, alguma dúvida, estou aqui.
Eu quero falar só uma palavrinha, só rapidinho, porque eu Deixa eu tenho ver quem é. Peraí. eu tô no serviço e aí eu não posso ficar mais, que já deu meu horário. Jaqueline. Tá, pode falar. Então, eu sempre falo para Yasmin ligar a câmera em todas as aulas. Eu sempre falo, porque eu acho isso falta de educação. A professora tá lá dando a aula e eles não estão vendo. Como assim? Não é só porque tá em casa que tem que ficar com a câmera desligada. Então, foi até bom você falar, porque às vezes eu nem sei que ela não tá aparecendo. Então, Mas não ainda é bem só Yasmin, é todos os alunos. São e todos é em eles. Eu todas fico as sozinha. matérias. É em todas as Então, matérias. as outras disciplinas eu não sei, né? Mas na Entendi. minha, todos eles estão Pedir com a mais câmera para desligada orientar, e eu fico reforçar. sozinha. Tá reforçando. Ah, tá. Tudo bem, então. A Procátia quer dar uma palavrinha? Então, sobre relação ao Jonathan, voltando para a mãe dele, ele também melhorou muito, tá? Ele tá melhor também, que nem como a Sueli ressaltou, ele tá melhor em online, ele tá trabalhando muito bem, que nem eu postei hoje lá na sala, no Google Sala de Aula, ele já me respondeu, já fez uma Nossa, sumiu. Será que é a minha internet que desligou? Não, eu acho que é a dela. É a O problema é o internet dela. dela, né? Eu acho que é a É, dela. Vamos lá, enquanto ela, é a dela. enquanto ela não volta, o que eu queria, então? A gente tem 3 minutinhos aqui. Eu vou estar passando todas essas sugestões, que nem ter uma durabilidade de aula maior. A questão do boletim, eu acho que foi a mãe da Elis, né, de disponibilizar o boletim. Isso a gente consegue fazer, só vou ver certinho aqui que a Thaís cuida mais dessa parte técnica, que eu sou meia devagar, para a gente estar fazendo isso, mas caso nesse período que a gente ainda não se adaptou para colocar o boletim no sistema, se vocês precisarem mandar foto por foto, vocês podem estar pedindo que a gente encaminha por foto também, tá bom? Mas essa ideia do boletim é bem legal também, colocar na nossa plataforma. A duração de aulas, né? Alguém mais tem alguma sugestão para dizer? Alguma pergunta? Eu vou falar aqui rapidamente do retorno das aulas, que às vezes vocês vê passar aí na televisão, né? Que tem algumas cidades que estão voltando. Nós, da Escola do Ensino Fundamental, a gente segue o decreto do governo do estado, do João Dória. O que nós temos aqui de concreto é que as aulas vão voltar em outubro, até a possível, né? A possível volta será em outubro, mas até lá o governador ele vai estar falando certinho se vai confirmar. Caso ele decrete que a escola possa abrir, a nossa escola ela vai abrir. Porém, esse retorno ele não será obrigatório. O pai, a mãe que não se sentir confortável, né, não sentir segurança de mandar o aluno, nós vamos continuar com as aulas online, tá bom? E esse retorno também, ele vai ser gradual, entendeu? Essa primeira volta é mais para os alunos com dificuldade, que queiram estar vindo aqui na escola para fazer um período de reforço, para até então depois voltar certinho. Alguém tem uma dúvida sobre esse retorno das aulas? Então, assim, a gente não tem nada de concreto. O que a gente pode dizer é que as aulas online, elas vão continuar até o final do ano. E tudo é muito novo para a gente está em constante mudança, porque a gente vai aprendendo, né? Ninguém tinha as manhas de mexer com a tecnologia de aula online. Então, tem muita coisa que às vezes a gente ainda não consegue fazer, porque a gente está aprendendo aos poucos, entendeu? Mas a gente vai estar melhorando. Eu acredito que a gente já melhorou desde aquelas aulas de videoaulas, vocês lembram? Né? Que a gente iniciou. Para essas aulas a gente vai melhorar. A gente melhorou e a gente vai continuar melhorando. Então, qualquer dica que vocês tiverem também, pode estar passando para a gente, tá bom? Eu acho que a Kátia não conseguiu entrar, mas caso, que nem eu falei, caso você queira... quer finalizar, Kátia? Tem 1 minutinho, pode finalizar. Ah, não. Então, só ressaltando, né, que o Jonathan ele melhorou bastante, então ele tira bastante as dúvidas. E em relação ao grupo, a gente fez o grupo, então todas as dúvidas que os alunos têm, eu tento estar tirando no grupo e na plataforma, tá?
E em relação realmente aos boletins, realmente eu tinha feito uma conta errada, mas quando eu vi o erro, eu já sanei rapidamente, conversei com a Priscila, falei, Priscila, eu fiz uma conta errada e eu já estou arrumando, portanto que eu já rapidinho já mandei e reorganizei as notas, tá? Foi um erro meu mesmo, até eu já mandei para os alunos que tinham entrado em contato comigo, eu já tinha falado, já organizei